Pereira teve dificuldades, né? Hã? Tudo bem, não. O Vitor Pereira teve bastante Pois dificuldades. é, jogo de ida. Marília, 4-0. Quase acertei, foi aqui, chegou mais próximo. Em determinado momento, eu achei que o 5-0 que eu falei era pouco. O malvadão da rodada foi o Bragantino, né? Esse tá bem. Ganhou de 7. Ganhou de 4 do Flamengo. República ganhou de Atibaia e Bragança Paulista. Na verdade, não ganhou de 4 do Flamengo. É um ganhou de assunto 7 logo mais. também do Taquari. Ali, ó. Nome de gin. Né? Exatamente, exatamente. Por que ele está se manifestando antes da hora? O Porque pessoal da República Atibaia, Bragança Paulista, daqui a pouco. A rodada foi do Bragantino, que havia goleado o Flamengo, só para deixar... Outra competição. Entre todo mundo que falou aí, o Everton Ribeiro falou. À medida que a gente vai treinando, a gente vai se entrosando e a coisa vai andando. Também dá para dizer que é isso? 29 de junho, falta só um dia. Falta só um dia. O semestre Melvin está chegando. Eu acho que foi um jogo excelente do Flamengo, mesclou o time, deu a importância que o jogo tinha, sabedor de que a primeira vaga do grupo era improvável, não era impossível, mas era improvável. Descansou os seus jogadores, Maracanã lotado, Bruno Henrique de volta. São Paulo talvez nos treinos tenha chegado à conclusão que colocar toda a cavalaria hoje para ontem, para fazer 4, não fazer 4, fazer 6, não ia adiantar do que ele tem no final de semana, nem para a sequência de Copa do Brasil. Acho que as escolhas foram corretas, o jogo foi perfeito, dentro das expectativas. Só notícia boa do jogo de ontem, incluindo a do Bruno Henrique. O Everton Ribeiro volta a ser uma opção de meio de campo interessante, né? Estava escanteado há bastante tempo. Ele sempre é o primeiro a ser escanteado, mas dessa vez o escanteamento do Everton Ribeiro estava durando mais tempo. E eu acho que só tem notícia boa, ao mesmo tempo que dá tranquilidade aos jogadores de mostrar o que eles mostraram na competição que eles mais gostam há 5 meses, não, há 4 meses de um possível jogo parecido com esse, de torcida, a final da Libertadores no Maracanã. Mas dá para o Sampaoli alguns pepinos, né? Quem vai jogar a Copa do Brasil? É o Bruno Henrique ou é o Pedro? Eu não sei quem, eu não sei. Essas coisas que são excelentes para o Flamengo, elas dão também pressão ao Flamengo. Porque a torcida quer esses jogadores em campo. E às vezes não vai ser o Alcas, e às vezes não vai dar. E aí, acho que o Sampaoli já deixou claro que entre a temperatura da arquibancada e o que ele pensa de futebol, vai ser o que ele pensa de futebol. E isso vai estar sempre ancorado na necessidade de vencer. Porque se ele optar por um time sem um atacante a menos, se ele optar, e pode acontecer, não é só colocar 2 volantes que significa que o Flamengo vai ganhar todos os jogos da temporada. Pode acontecer que com uma escalação mais competitiva em mata-matas, ainda assim o Flamengo tenha dificuldade. Isso vai fazer ter que lidar com outro tipo de situação e barulho que o Flamengo sempre vai provocar nos bastidores. Quem jogou, quem gosta de quem está se sentindo bem, quem está se sentindo mal. Se os jogadores estão querendo esse tipo de treino, se quer treinar à noite, se quer treinar à tarde, se quer treinar de manhã, se o Gabigol pode não treinar e todo mundo tem que treinar. Esses barulhos, eles vão continuar existindo. Sobre o jogo de ontem, só notícia boa. O Flamengo ficou com a segunda vaga, isso era inesperado nesse grupo, mesmo com a presença do Racing. Está na conta do Vitor Pereira, sim, porque a estreia contra o Alcas mostrou que foi um time que perdeu pontos lá e isso influencia a classificação do Flamengo. Mas também está na conta do Sampaoli, que fez jogos bizonhos com o Racing e com o Newblense. É claro. Então, totalmente. Junta tudo, divide por 2, na verdade 2 terços para um terço para o outro. E o Flamengo ficou no segundo bombo, bombo, né? Bombo. Que neste momento tá pesado, né? El bombo da Tá pesadíssimo o segundo bombo. Acho que quem tá ficando no primeiro começa, tipo, River, ai meu Deus. Flamengo, ai meu Deus. Vamos mostrar os bombos, então, para ver como eles estão nesse momento. Olha lá. Só com quem já está classificado, tá? Bombo 1. Olímpia, Atlético Paranaense, Fluminense, Racing, Internacional, que ganhou bem ontem, né? Fez um primeiro tempo. É que não tá é que não tá certo ali quem ficou em primeiro e segundo no mesmo grupo, né? O Atlético Paranaense foi o primeiro, o Mineiro o segundo. Só sem dúvida. Para entender quem era o grupo, quem ficou em primeiro e quem ficou em segundo. E o Del Valle no grupo 1. Eu posso ir falando, ó, o Atlético Paranaense estava no grupo do Atlético Mineiro, estava no bombo 2. O Atlético Mineiro estava no grupo do Atlético Paranaense. Isso. River Plate estava no grupo do Corinthians. O Atlético do Fluminense. Do Fluminense. O Atlético Nacional estava no grupo do Olímpia. O Flamengo no grupo do Racing. O Argentino Júnior no grupo do Del Valle e o Nacional no grupo do
Porque inclusive esses times podem se pegar de novo, como aconteceu no passado com o Atlético Paranaense, com o Corinthians, que repetiram confrontos da fase de grupos. Hoje ainda vamos ter Palmeiras e Bolívar. Isso. Pela lógica, teremos o Palmeiras no bombo 1, o Bolívar no bombo 2. E pela lógica, o Boca no 1. Pela lógica, o Boca no 1 e... Aí pode ser qualquer um. Deportivo Pereira. Colo-Colo, pode ser qualquer um. Deportivo Pereira. Mais um time da Venezuela que eu não lembro o nome. Monagas. Monaga. Aliás, todo mundo tá louco para pegar isso aí, né? Todo mundo grupo 1. O Monagas pega o Boca na bomboneira. Não, beleza. Agora vamos inverter os lados do grupo. Bota o grupo 2 no grupo 1 e o grupo 1 no grupo 2. É fácil? Não. Não é fácil. Falar sobre o mando de campo? Não. Sobre... Não, poderia ser. Sobre facilidades, que acho que verdade. é o tema que normalmente a gente tem um ou dois do grupo 2 que são a ser evitados. Dessa vez tem muitos a serem evitados, né? Tá, aí não dá. Não é isso? Sorte é isso aí agora. Se você, com 8 adversários, você vai ter 2 mais palatáveis ou 3, aí vai ter que ter sorte mesmo para sair dessa Galo, River Plate, Flamengo. O Argentino Júnior não é fácil. Eu vou dizer entendeu? que palatável, como você disse, no bombo 1 tem só o Olímpia. Mesmo assim, ascensão. Mesmo assim. E no grupo 2, o Atlético Nacional e o Nacional, vai. Se você, por exemplo, vamos imaginar que repita o confronto Argentino Júnior de Del Valle. Cara, foi um baita jogo, onde jogaço. Foi o jogo mais legal. E vai ser fácil? Não vai. Para nenhum dos dois. Nem pro Del Valle, nem pro Argentino Júnior. Agora, o Arnaldo, diante do que em questão jogou... de logística aí, né? Montevidéu, Argentina, em relação à logística, seria uma tem dois beleza, times né? a serem evitados. mas tem o Bolívar. O Bolívar. Isso. O Bolívar e o Atlético. Tem outra pergunta que a gente vai falar sobre isso aí. Del Valle, são 3 muito boa. Agora, Arnaldo, diante do que foi visto ontem no Maracanã, 4-0, Melved e tal, o Flamengo encorpa o bombo 2 e preocupa os outros? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse cenário já está desenhado desde que o Flamengo não ganha do Racing na Argentina, né? Aí provavelmente aconteceria isso. Aconteceu. Agora, essa lista de notícias boas do Flamengo, eu acho que em relação ao time, a consistência, ao conjunto, o jogo de ontem não valeu nada. Ele valeu individualmente. Valeu para o Bruno Henrique retomar confiança, valeu para o Felipe Luiz voltar a jogar. Everton Ribeiro voltar a jogar. Na verdade, assim, né, a estratégia do São Paulo foi deixar os principais de fora, né? E acho que estava correta. Agora, a gente vai ver quais são as preferências dele. A partir de agora, a gente não sabe quais são as preferências dele. Então, a partir do Fortaleza, final de semana, que já é um jogo bem mais difícil, Atlético Paranaense, primeiro jogo da Copa do Brasil, e Palmeiras. Então, para Atlético Paranaense, sobretudo, e Palmeiras, a gente vai saber quais são as preferências do São Paulo. Se é Pedro, se é Gabigol, se é Arrascaeta, se é Bruno Henrique, se é Léo Pereira, se é Davi Luiz. Nós vamos ver, porque até agora o que ele fez, eu acho que ele está certo no início de trabalho, permitia isso, até porque o primeiro lugar era praticamente impossível. Ele foi experimentando todos os jogadores do elenco. Agora, time base, a gente tem um cheiro, que é aquele time com 2 volantes, mas o Gerson fazendo o terceiro, homem do meio de campo, e uma dupla de ataque, não um trio, né? Foi esse cheiro que o Flamengo revelou. De fato, para o Flamengo transformar esse punhado de ótimos jogadores em um time consistente com alternativas, ainda resta um passo. Isso ainda não foi dado. E a gente vai agora, depois dessa primeira etapa de fase de grupos, oitavas da Copa do Brasil, 1/3 do Brasileiro, e agora que a temporada para o Flamengo começa para valer, com o segundo treinador do... E acho que, como o treinador em questão ele é muito inconstante, o desafio, como a Arília fala sempre, é conectar as ideias do treinador com as ideias do torcedor, né? Então, essas situações, sobretudo em casa, de restrição de um ou outro jogador, vão acontecer. É aquilo, o Gabigol está na reserva ontem com um monte de gente, mas vai dar entrevista? Não vou dar entrevista porque eu não joguei. Não tenho, né? É isso, não jogou, beleza.
fala com os outros. Mas é isso, o Pedro, quando estava no banco, nenhum jogador desse tamanho gosta de ficar no banco. E eles vão ficar no banco. E aí nós vamos ver como é que será a reação interna e também externa. Agora... Mas, Arnaldo, com toda razão você está dizendo, mas essa questão comportamental não está na hora de acabar? Tá. Não acha que está na hora? Já deu, assim, né? Mas assim... Em prol do grupo, em prol do Flamengo. Mas... Isso... Não, eu entendo o que você está falando e não tô... Eu tô só... Não, fazendo essa... Faz tempo, mas você acha que vai acabar? Não, eu não sei. Eu estou perguntando para vocês se está na hora de acabar, porque... imagino que seja bom para todos, que todos joguem, que revezem. Então, mas a gente está falando, nesse momento, em tese, né? Ontem não teve nenhuma manifestação. O jogo não valia nada, né? Não, mas não teve nenhuma manifestação do jogador. Eu tô reclamando, eu não jogo. Não, nós estamos falando do contexto geral. Ao longo do período, é a dúvida que a gente tem. O São Paulo teve, né? Sim, isso inclusive o São Paulo... Sabe o que acontece, Massini? A gente não tem outro exemplo como o Flamengo, nem no futebol brasileiro, nem no futebol mundial hoje. Você tem, em quase todos os times fortes do mundo, uma base titular e, sim... Roda, mas uma base titular. Sim. O time do Real Madrid no jogo grande, basicamente, vai ter aqueles jogadores. Aqui, o nosso exemplo são Palmeiras. Palmeiras tem um time titular claro, né? Um ou outro... O titular também é substituído, né, durante a partida, tal, de acordo com a minutagem. Mas esse nível de... técnico de jogadores não tem similar, e de personalidade, e de pouco tempo de comando de cada treinador. Então, tudo isso torna uma incógnita essa nova etapa do Flamengo no semestre. De novo, é o único time que tem jogador para disputar 3 frentes com o mesmo nível, sem deixar cair muito. É o único da América do Sul. Mas... para administrar essas 3 frentes e vontades, egos, tática e tal, não é simples, né? Não é simples. Então, não foi para ninguém até agora. É o desafio do São Paulo. Eu acho que o Flamengo, de vantagem, tem praticamente ninguém fora no atual momento, por lesão, todo mundo tem, reparem. Todo mundo tem. Não, os que tem já não estavam sendo usados, né? Ontem teve a informação do Rodrigo Caio. Porque esse não vai jogando há muito tempo, né? Uma questão mais assim, voltou praticamente todo mundo, inclusive o Bruno Henrique, inclusive o Rascaeta, inclusive o Felipe Luiz, né? Ou inclusive os jogadores no meio de campo, inclusive os meninos. Matheus França está com um probleminha, mas não é uma coisa grave, então o Flamengo tem uma tropa para jogar 3 frentes, mas veremos como isso vai se encaixar, inclusive com reforços, né? Que já chegaram. A partir do jogo, para mim, o Fortaleza já é um ensaio, mas a partir do jogo do Atlético Paranaense. O time estava mais móvel ontem? Acho que... Os caras sem guardar posição, assim, tem a melhor muita gente falou que foi isso. A melhor notícia do Flamengo, sem olhar para o adversário, chama-se Bruno Henrique. Essa é a melhor notícia do Flamengo. É o melhor reforço que o Flamengo pôde ter na temporada. O Bruno Henrique disse que ele corria acho que 38 km por hora e ontem ele foi a 36. Então, cara, se eu... O Ronaldo corre... 38 em 2019 e 35 ontem. 18. Isso. Então, assim, se eu fosse marcar o Bruno Henrique, seria como o nosso querido Rei Pelé, que deu aquela bandeirada pro 10º colocado quando o líder passou, entendeu? Passou, ele tal, aí deu a bandeirada. Então, assim... Reflexo, né? É um negócio inacreditável e é muito bom pro futebol a gente ver, sabe? É muito bom para as pessoas que estão vendo, independente de torcerem ou não pro Flamengo, de ver um jogador se recuperar, até pela compleição física dele, que ele é bem magrinho, isso ajuda muito a recuperar, tem peso menor em cima do joelho, da articulação, a contusão dele foi muito grave. Eu acho que ele teve muita incerteza se voltaria a jogar em alto nível e acho que todos nós também tivemos essa incerteza se ele voltaria a jogar em alto nível. Então, mais do que qualquer um, o time do Flamengo passa a ser montado, né, por 3 pilares, a meu ver. O goleiro, né, o Rossi chegou, o Vitor Hugo fez uma atuação de gala ontem, as pessoas às vezes não percebem muito o Vitor Hugo em campo, mas jogou o fino da bola. E o Bruno Henrique.
Tá, aí você pode pensar no... Então, mas você está achando que essa espinha para o time ideal zagueiro, agora? o zagueiro, né, que não jogou ontem. Então, em tese, são todos reservas. Eu esqueci o nome dele. O Fabrício. Fabrício Bruno. Para mim, essa espinha dorsal tem o Matheus Cunha, Fabrício Bruno, o Pulgar, o Vitor Hugo e o Bruno Henrique. Se o Flamengo conseguir manter estes jogadores mais vezes em campo, os demais vão entrar e a coisa pode funcionar assim. Tá? E os dois laterais, né? O Ayrton Lucas e o menino Wesley pela direita. Você vê que você já tem um frescor, velocidade, né? Força física. E aí, o bolo, cara, você vai pondo as cerejas. Há quem goste, eu não gosto de cereja, mas você vai pondo lá... A cereja de verdade é boa, não é boa aquela de mentira. Aquela não, mas a de verdade é excelente. Aquela da fruta mesmo, né? Que você põe. Isso. Vem com o cabinho, inclusive. Não, aquela mesmo, quando você usa aquela mesmo para drink é boa. Quando você compra aquelas prontas, aí normalmente não é cereja. É melão. Melão, mamão, chuchu. Sabia disso? Aí não é bom. Então você precisa experimentar a cereja. Não, eu como cereja normal, não curto muito. Mas vamos light. Claro. Então, assim, mas tem fruta que eu gosto. Tem algumas. Eu gosto daquela nectarina. Boa, adoro. Gosto. Boa. Azeda, gosto. Ameixa também. Gosto, azeda, gosto. Boa. Enfim, mas vamos lá. Aí você vai recheando, cara. A última camada você vai colocar com a Arrascaeta, eventualmente. Com o Gabigol ou o Pedro, entendeu? Na minha, a Marília olha pra mim, gente, ela olha pra mim. Não, Eduardo, eu vou me manifestar, porque ontem nós fomos eleitos. O olhar da Marília, boa como parte se ela tivesse armada. Como Álvares. Aqui, eu e o Eduardo. Na última camada, nós vamos pensar em Arrascaeta e tal. Não é possível, entendeu? Mas esse é o ponto que precisa mudar. Mudou isso, acabou o problema. Calma, então eu vou te falar sobre essa turma. Tá por ultimamente seu Arrascaeta. Eu tô com a cara inchada que eu tomei uma bolada. Tadinha. O Josué Lima fala: Marília, o programa é bom, mas você que é muito coerente, me diga se o Gabriel está merecendo ser titular desse time. Ontem mesmo ele entrou e não pegou na bola. Portanto, ele não está com essa bola toda. O Pedro está tem que ficar no banco quietinho. O Pedro jogou bem ontem, fez gol. Então, mas até esse jogo era outra pergunta, né? O Pedro está merecendo ser titular do time? Não, o Pedro não está bem, o Pedro não está feliz, o Pedro não está inspirado. Mas isso não é uma boa notícia? Porque um não está bem, aí põe o outro. Outro é bom, claro o outro que tem que quebrar esse paradigma. Entendeu? Porque senão... A notícia é não é? O Pedro não está jogando bem. Então põe, quem tem aí? O Gabigol. Pronto, não é que... O tema é o jogo de ontem, não certo? Não tem o Pedro e tem o Zezinho. O tema é o jogo de ontem? É excelente. Mas o jogo de ontem, para mim, não é tema. Só que se o tema Gustavo for tá bravo Flamengo... com você aqui. Se o tema for Flamengo, a gente tem que colocar na administração de grupo, que é a nova função, a linha do contrato de técnico de futebol, que esta semana, hoje, a primeira coisa que ele precisa... O primeiro cara que ele precisa conversar é o Gabigol. Porque não treinou na segunda, porque teve um privilégio, porque ficou em Santos. Eu acho que ele tem que ter mesmo, veja, eu não estou criticando. Só estou dizendo que para os outros jogadores tem essa questão. Ele não foi no treino da segunda-feira de manhã porque tinha pedido antes para não ir. Tudo bem, as pessoas têm compromisso. Acontece. Só que aí ele entrou depois, não foi titular. Né? Daí... Mas ele estava sorridente na zona mista lá, né? Por isso falaram, cara, não vou falar, nem joguei e tal. Tudo no bom humor. Não foi no tom que ele falou daquela história do Vitor Pereira. Não, eu vou falar com o cara que eu não quero jogar aqui. Quanto tempo demorou para acontecer aquilo? Demorou um tempinho. 2 meses. Então ontem está de bom humor. Então essa administração do bom humor do Gabigol é a responsabilidade do staff do São Paulo. Tironi, quando o Flamengo ganha o primeiro jogo da final contra o Fluminense com o Gabigol no banco, jogando bem, e ele... Entra e faz gol, né? Foi isso? Não na Copa do Brasil. Campeonato Estadual, Vitor Pereira, gestão. Certo. Primeiro jogo. Sim. O time ganha bem do Fluminense, Gabigol no banco. Parecia tudo ok. Nós estamos discutindo exatamente isso. Então, quando tiver um, entra o outro e tal. Ele acaba o jogo e fala, ou eu ou o Pedro, mais ou menos isso, com outras palavras. No jogo seguinte, os caras não andam em campo. Trata-se de um jogador especial, que a Maria está falando. É o maior ídolo rubro-negro desde o Zico. Embora esteja agora sendo contestado por boa parte da torcida. Agora, ele
É um cuidado É que um é cara, necessário. você tem que ter. O Abel conversou quantas vezes com o Dudu na salinha? Assim, quanto? 3 vezes? 4 vezes? O São Paulo vai ter que conversar 4, 5, 6, 7, se for deixar o cara de fora, por exemplo. O Gustavo fala... Ele fala com a gente, mas para criticar o Arnaldo. Ele fala, Tá. é um absurdo vocês deixarem o Arnaldo falar que o Flamengo não foi bem coletivamente. Não, Sendo que falei os isso. gols saíram de várias triangulações. O nível de anti-Flamengo que ele tem beira a insanidade. Mas ele não falou O que eu isso. falei sobre coletivamente? Eu falei que o jogo ontem não mensura nada. Era um time reserva do Flamengo ganhando ritmo de jogo. Eu quero saber se esse time vai jogar contra o Fortaleza. Não vai. Nem contra o Atlético, nem contra o Palmeiras. Né? Se você reparar, ontem era um time mais faceiro. Era um time que não tinha os 2 volantes. Era um time para jogar contra o Alcas, cara. Se eu perguntasse para você uma pergunta que eu sempre faço para você. Gostou, adorou, deu pro gasto ou não gostou? Eu gostei. Foi o lixo? Eu gostei. Ah, tá. Agora eu tô pensando daqui para frente. Ele deu uma resposta que poucas vezes ele dá, né? Gostou, Gostei. é. E outra, você está fazendo sempre essa divisão Sempre mística do segundo semestre. Eu tô Não é pensando, mística, eu tô é pensando, não, mas estatística. eu tô pensando exatamente a partir do segundo semestre, a partir de sábado. Qual será o time do Flamengo a partir de sábado? O Odair Laura fala, mensagem randômica, a carinha de felicidade do âncora, vendo o Marvel chegando, o âncora merece essa felicidade. Rapaz, e aí que eu quero chegar. Se a janela do Flamengo for com Alan, Claudinho e etc., a hegemonia vai chegar. Então, estamos falando, ainda tem esses caras aí para Ainda aparecer. tem o carrinho de compra aí. Ainda tem o carrinho de compra. E aí? Tá ruim? Aí complica um pouco pros outros. Não, em tese tá ótimo, né? Tem que funcionar. Que aí você vai ter mais... Mas eu tenho que funcionar coletivamente. É isso, é Esse simples, o São Paulo está cara, tentando. não é difícil E de acho que tem entender. bons sinais. O funcionar coletivamente significa prescindir de alguns jogadores que são idolatrados pela galera. Simples assim. Isso está claro. Tá claro. Esse foi o Deixa eu fazer uma outra pergunta. Esse foi o problema de todos os técnicos até agora. Então, todos. mas deixa eu fazer E jogador não derrubou técnico, e jogador não escolheu a quarta-feira. A questão é que ele tem. Quanto mais você recheia o carrinho, mais problema você tem de estoque. Exato. Né? Então, e no caso do Flamengo, os closets são grandes de cada um deles, entendeu? Né? As malas são malas grandes, entendeu? Então, o Sampaoli, especialista em logística, tem que trazer alguém para... Sabe aquele personal organizer? Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.